Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às nossas análises top 5 para a próxima sexta-feira, sextou, dia 26 de abril, e vamos começar logo sem muito mimimi, sem muito blá blá blá, campeonato italiano, 3h45 da tarde, a bola rola para Frosinone e Salernitana, duelo de desesperados. Mas, por um lado, eu vejo o Frosinone muito menos desesperado do que a Salernitana, que já está matematicamente 99,999% rebaixada. A equipe precisaria vencer amanhã a equipe do Frosinone, fora de casa, e vencer os últimos 4 jogos e torcer para que o Udinese, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento, perdesse todos os seus jogos. Tem uma combinação de resultado muito pouco provável para que ela escapasse de um possível rebaixamento, que eu acho muito pouco provável. Beleza, pessoal? Na minha opinião, já está matematicamente rebaixada. A equipe do Frosinone, é bem verdade, vem de 4 jogos sem saber o que é vencer e também sem saber o que é perder. Foram 4 empates, mas foram empates interessantes contra equipes que exigiram um pouco mais, e a equipe do Frosinone está mostrando força nessa reta final, pelo menos uma sobrevida aí em termos de luta, de desempenho, de entrega contra equipes até mesmo de grande qualidade, como foi a equipe do Bolonha, como foi a equipe da Napoli, fazendo um comparativo, né, melhor dizendo, e da equipe do Torino, e um pouco mais também a equipe do Genoa, né, conquistou 4 empates interessantes, e esses empates foram da seguinte maneira: 0-0 contra o Torino, fora de casa, né, um 2-2 contra o Napoli fora de casa, um 0-0 contra o Bolonha dentro de casa, um adversário dificílimo esse Bolonha, e 1-1 fora de casa contra o Genoa, né? E a equipe da Salernitana está a 16 jogos sem saber o que é vencer, repito, é o Lanterna, fora de casa nos últimos 6 jogos, 4 derrotas e 2 empates, 4 gols, ataque pobre, sofreu 16, média negativa de 2,5. Agora, no que diz respeito aos jogos do Frosinone, além desses 4 últimos jogos que ele acabou empatando, ele está a 16 jogos sem saber o que é vencer. E já na condição de mandante, nos últimos 6, uma vitória, 3 derrotas e 2 empates, marcou 8 gols, uma média positiva aí de 1,5, sofreu 11, uma média bem próxima, aí arredondando de 2 gols negativos. A defesa não colaborou, né? Tanto que ela está aí lutando contra o rebaixamento. Confronto direto nos últimos 8 jogos entre eles, um equilíbrio, né? E um dado interessante, foram 8 jogos os últimos em especial, com uma vitória para cada lado e 6 empates. E o placar que mais se repetiu foi 1-1, para quem é pessimista, ou melhor, para quem é, digamos assim, supersticioso, melhor dizendo, perdão, né? E para aquelas pessoas que gostam de números e estatística. 1-1 aconteceram 4 vezes nos últimos 8 jogos entre eles. Eu acredito numa vitória do Frosinone por esses números aí, em especial desses últimos 4 jogos, mesmo não obtendo vitória, muito menos perdendo, mostrou força, né? Aquela vontade de escapar do rebaixamento, sabendo que está na reta final e não dá mais para vacilar, e esses jogos aí se viram aí de combustível e de grande teste para mostrar, digamos assim, o poder de reação dessa equipe, mesmo vivendo esse momento tão delicado. Acredito que vence amanhã um jogo com cara de 2-1, né, pela vulnerabilidade do setor defensivo de ambos, mas ainda assim, por ela ter conquistado um empate sem sofrer gol contra equipes, como foi o caso do Bolonha, né, eu vou dar essa moral, 2-0, e o mais de 1,5 gol no bilhete, é jogo para no mínimo 2 gols aí. Outra boa entrada aí é buscar os 0,5 gols aí da equipe do Frosinone ainda no primeiro tempo. Isso mesmo, vou usar ainda no primeiro tempo 0,5 gols. Eu acredito que nem que seja um golzinho no primeiro tempo o Frosinone marca. Beleza, pessoal? Pela vulnerabilidade também do sistema defensivo da equipe do Salernitana. Agora, partindo para a França Nacional, 2h30 da tarde, rodada 31, jogão importantíssimo também. A equipe do Villefranche lutando contra a ameaça do rebaixamento, enfrentando também o Avranches, que está numa situação muito mais delicada, está na zona do rebaixamento, penúltimo colocado. O Villefranche é o 12º com 35 pontos. A equipe do Avranches, o 16º com 32, diferença de 3 pontos aí na tabela de classificação. Uma derrota nos últimos 5 jogos, essa situação de momento do Villefranche, 3 empates e uma vitória. Esse número de empates acabou incomodando, e a equipe do Avranches tem 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos. Na condição de mandante, a equipe do Villefranche, nos últimos 6 jogos em especial, obteve 1 vitória, 3 derrotas e 2 empates. 7 gols marcados, 10 sofridos, ou seja, um ataque razoável e uma defesa tanto quanto vulnerável. Já pelo lado do Avranches, fora de casa, nos últimos 8 jogos em especial, 1 vitória e 7 derrotas, se mostrou ser um péssimo visitante, marcou 8 gols, média positiva de 1, e sofreu 21, média negativa de 2,5. Confronto direto nos últimos 8 jogos entre eles, 5 vitórias do Villefranche, 1 derrota e 2 empates. Pela situação do Villefranche de mandante, por números um pouco melhor, né, um pouco melhor do que o seu adversário, e por esses números também no confronto direto,
e por ser uma equipe que mostrou uma vulnerabilidade no sistema defensivo menor do que o adversário, eu vou dar essa moral para o Villefranche amanhã. É jogo com grande probabilidade de mais de 2,5 gols, 3-1 no bilhete. O mais de 2,5 tem grande potencial e o 2,5 também tem boa probabilidade aí, pelo desespero das equipes. Tem que se jogar, tem que partir para cima, e aí, saindo um gol até os 15 minutos, a gente tem grande probabilidade de ver mais de 2,5 gols. A princípio, eu vejo uma entrada aí interessante. Tem potencial aí para ambas marcas? Tem, mas eu vou, né, ousar aí no 2,5, pela necessidade de ambos aí, né, e pelo... Essa França Nacional costuma sair muito gols, a realidade é essa. E quando as equipes têm necessidade, né, e vive situação como essa aí de ambos, eu vejo aí um grande potencial para a gente buscar esse mais de 2,5 gols, essa vitória aí do Villefranche. Para os mais cautelosos, do empate anula, dupla chance, ou quem quer entrar no mercado de gols, o 2,5 também tem grande potencial. Beleza, pessoal? Agora partindo para a Liga dos Campeões da CAF, né, África, jogo de ida, o Mamelodi perdeu fora de casa por Esperance 2-0, agora é o jogo da volta, semifinal. O Mamelodi precisa vencer por diferença de 2 gols, um resultado por diferença mínima de 1 gol leva essa decisão aí, se for na memória. Agora, perdão, meu pessoal, não sei se é direto para pênalti ou vai para a prorrogação, enfim. Mas independente de qualquer coisa, o Mamelodi tem que reverter a situação e no mínimo vencer pelo placar e diferença mínima de 1 gol, né? Se quiser ainda ter uma possibilidade aí de se classificar no final do campeonato, seja por pênalti ou numa prorrogação, né? Já uma diferença de 2 gols, 2-0, 3-1, 4-2 e assim por diante, ele se classifica direto à grande final. A equipe está invicta há 24 jogos, é bem verdade, o Mamelodi. Já a equipe do Esperance, 16 jogos de invencibilidade, jogo dificílimo, 10 vitórias e 6 empates. O Mamelodi tem apenas uma derrota nos últimos 22 jogos, isso aí na situação de mandante, viu, pessoal? Nos últimos 6 em especial foram 4 vitórias e 2 empates, marcou 8 gols, o que dá uma média positiva de 1,5, sofreu 2, números bem sólidos defensivamente. Ambas as equipes têm um sistema defensivo muito bom, né? O Mamelodi, o ataque dele não é um ataque over, muito menos do Esperance, mas a média aí, no que diz respeito a esses jogos aí, os últimos em especial que eu analisei, deu uma média aí de 1,5 a favor do Mamelodi e 1 a favor do Esperance. Confronto direto nos últimos 7 jogos, uma vitória do Mamelodi, 3 derrotas, levou desvantagem aí, 3 empates, e o 0-0 foi o placar que mais se repetiu por 3 vezes. Eu vou dar essa moral para o Mamelodi amanhã, né? A equipe está embalada dentro de casa, 24 jogos de invencibilidade, vai querer reverter de qualquer maneira esse resultado e não vai querer se conformar apenas com 1-0, vai tentar buscar a diferença de 2 gols. É bem verdade que o Esperance, pelos números de confronto direto, também pela qualidade da equipe, tem potencial para beliscar no mínimo um golzinho lá, mas ainda assim eu acredito na vitória do Mamelodi, probabilidade de 2-0, mesmo o coração aí querendo um 2-1 aí, entendeu, pessoal? Mas eu vou aí num 2-0 aí, o Mamelodi passando para a final. Beleza, pessoal? O dupla chance, o empate anula para os mais cautelosos. Agora partindo para a Áustria, né, Bundesliga, a equipe do Áustria Viena recebendo o Altach, ou Altach, 2h30 da tarde, grupo do rebaixamento. O Áustria Viena é o primeiro, é o líder do grupo, 25 pontos, recebendo a equipe do Altach, repito, que é o 10º com 16 pontos. Uma derrota nos últimos 8 jogos, 4 vitórias nessa situação de momento do Áustria Viena. Já a equipe do Altach apenas uma vitória nos últimos 13 jogos. O aproveitamento aí muito ruim, muito abaixo da média, são 5 derrotas e 7 empates, empatou bastante, isso aí é sinal de alerta. Já a equipe do Áustria Viena, dentro de casa, 17 jogos de invencibilidade, 10 vitórias e 7 empates, né? Marcou 11 gols e sofreu apenas 3 nos últimos 6 jogos, uma defesa com um número satisfatório, né? E também um ataque com um número muito positivo, média de 2 gols próprio partido. O que esperar amanhã? Uma vitória do Áustria Viena, probabilidade de 2-0 ou mais de 1,5 gols no bilhete, beleza, pessoal? Agora finalizando o top 5, vamos para Costa Rica, 11 horas da noite, último joguinho, né? Dependendo do que aconteça nos outros 4, e aí, e da banca que você joga, é aquelas que te dá uma condição aí de cash out, né? Interessante, dependendo de como vai ser esse jogo aí do Cartagine, caso os outros 4 tenham batido, viu, pessoal? Não sou profeta. Você tem a possibilidade de um cash out caso esteja perigando. Mesmo o Cartagine sendo favorito, Costa Rica a gente sabe como é que é, né? Às vezes os favoritos acabam nos decepcionando. Mas vamos torcer e pensar positivo. Cartagine recebendo o Zeledon, uma vitória nos últimos 8 jogos da equipe do Cartagine, né? Nos últimos 13 jogos, melhor dizendo, foram 8 derrotas e 1 vitória. Já a equipe do Zeledon, uma vitória nos últimos 12 jogos e 7 derrotas. Número de aproveitamento aí bem parecido. Mas a equipe do Cartagine é uma equipe com um pouco mais, né, qualificada, mesmo vivendo a situação
um tanto quanto parecida com o adversário e jogando dentro de casa, essa força, esse poder aí, né, pelo menos para reagir nesse momento aí especial, eu acredito no Cartagena. Dentro de casa, 7 jogos, os últimos em especial com 2 vitórias, 3 derrotas e 2 empates, marcou 9 gols, sofreu 9, uma média aí de quase 1,5 pró e contra por partida. Fora de casa, a equipe do Zeledon se mostrou ser um péssimo visitante, 16 jogos sem saber o que é vencer, são 14 derrotas e 2 empates. E uma curiosidade, não fez gol em 11 desses 16 jogos, ou seja, seu ataque passou em branco. Nos últimos 7 em especial, foram 6 gols marcados, média positiva de 1 e 14 sofrido, média negativa de 2. Já no confronto direto, a equipe do Cartagines venceu 4 vezes, perdeu 1 e empatou 1. Uma curiosidade, essa derrota foi como visitante. Já na condição de mandante, está invicto a 6 jogos com 5 vitórias e 1 empate, e o 2-1 foi o placar que mais se repetiu, ou seja, 4 vezes para aqueles que são, digamos assim, como é que fala? Otimista e também aqueles que são supersticiosos, beleza, pessoal? Mas futebol não é superstição, né? Apesar de essa palavra existir aí, mas no que diz respeito às análises, coerência aí para analisar as probabilidades de resultados. Eu acredito na vitória do Cartagines, um jogo com cara de 3-1, mas eu vou dar essa moral aí, 3-0 Cartagines, né, para lavar a alma e para respirar muito mais aliviado aí na tabela de classificação. Beleza, pessoal? Costa Rica, 11 horas da noite. A entrada mais sensata aí seria o mar de 1,5 gols. Beleza, pessoal? Ou buscar no mínimo 0,5 gol do Cartagena ainda no primeiro tempo. Beleza, pessoal? Então ficou assim, 5 times para vencer, para quem quer entrar no binguinho amanhã, por sua conta e risco. Beleza? Então vamos aí, ó, para primeiro time, vamos formatar o binguinho top 5, Frosinone da Itália, Villefranche da França, Mamelodi da África, Áustria Viena da Áustria e Cartagine da Costa Rica, beleza? Agora, a tripla do dia, em cima desses jogos pré-analisados, eu iria aí de Villefranche, Frosinone e Áustria Viena, beleza, pessoal? Essa é a tripla do dia. E a tripla promissora, eu ficaria com Cartagines, Mamelodi e um outro, vocês vão ver no final do vídeo. Eu vou aproveitar um outro time para formatar a tripla promissora, beleza? Essa é a tripla promissora. A tripla do dia, eu já deixei bem claro quem é, né? Frosinone, Villefranche e Áustria Viena. Beleza, pessoal? Boa noite a todos, até a próxima. Quem gosta de placares exatos, é só reaproveitar esses placares aí, formatar duplas e triplas e mandar ver. Beleza, pessoal? Boa sorte a todos e até a próxima. E se não é inscrito lá no canal, Muita Bola Nessa Hora no YouTube, se inscreve, fortalece, dá aquela moral. Beleza, pessoal? Que a gente tem tudo para fortalecer aí o conteúdo aí com as minhas análises, juntando com as suas, né, com a sua colaboração, com o seu incentivo, com o seu apoio. A gente tem tudo para crescer junto, beleza? Uma boa noite a todos e até a próxima.